Meus queridos anormais, meu nome é Gustavo Marciano. Meu nome é Yasmin Cordeiro. E está começando mais um Novo Normal. Nós estamos aqui com o Dr. Marcelo Cacheta novamente, esse nosso ilustre convidado, médico pela UFG, pós-graduado em psiquiatria infantil pela USP, fez residência em psiquiatria na Universidade de Paris. Então, Dr. Marcelo, hoje a gente está aqui para falar de um tema um pouco diferente, né, daquele que a gente conduziu no primeiro episódio. Eu gostaria de falar com o senhor qual que é a especialidade aqui que o senhor tinha passado para a gente a respeito do autismo, em relação à psiquiatria, quais áreas o senhor se aprofundou? Esse é um tema, assim, bastante difícil, complexo, porque hoje, né, todo mundo fala, né, igual futebol, política, né, todo mundo dá um palpite, né, a gente vê, inclusive, assim, autismo foi diagnosticado pela professora, pelo professor de natação, então, assim, a gente vê essa situação hoje. Eu acho que é importante a gente falar das credenciais, né, assim, quem está falando sobre o quê e por quê, né. Sim. Bom, eu, particularmente, eu sou envolvido com o problema do autismo, porque na minha formação na França, eu trabalhei em 3 tipos de instituições diferentes, né, onde com abordagens diferentes terapêuticas do autismo. E ao chegar em Goiânia, né, no Brasil de novo, eu montei uma escola, acho que foi a primeira escola de Goiânia para autistas, uma escola especial. Trabalhei com essas crianças, né, trabalhei de todo tipo, escrevendo, lendo, fazendo psicomotricidade, trabalhando na horta, carregando carrinho de pedra com eles e tal, com autistas verbais, não verbais, inteligentes e tal, né. Na universidade, eu tenho um programa de acolhimento e de ajuda a alunos autistas. Inclusive, eu já tenho 4 ou 5 ex-alunos que hoje são psiquiatras, que eu formei, né, que são autistas. Então, e na França, né, eu trabalhei com três modelos de terapia, né. Na Fondation Vallée, eu trabalhei com a terapia psicanalítica, um tratamento psicanalítico de crianças autistas. No externato médico-pedagógico da Madame Rosenberger, é uma escola especial em Paris, no 6º arrondissement, que é o bairro de lá de Paris, é um externato médico-pedagógico especializado em autistas. Eu trabalhei numa perspectiva mais ABA, Loovas, Shopler, que é mais comportamental para crianças muito graves, para crianças que não são verbais, né, autistas não verbais, muito graves, né, e trabalhei em Tours, uma cidade próxima de Paris, com a terapia de crianças muito, muito jovens, de bebês, né, então logo eles eram diagnosticados, bebês assim, com menos de 2 anos, né, e a gente fazia terapia de troca e de desenvolvimento, que era uma exchange développement em francês, que é uma técnica de estimulação dessas crianças que têm menos de 2 ou 3 anos, né? Então, assim, e no Brasil eu apliquei essas técnicas, né? Eu convivi, assim, diretamente com essas crianças. Então, eu acho, modéstia à parte, é claro, que eu tenho uma formação teórica e prática, né, anos de prática, para poder falar alguma coisa, trazer alguma coisa para esse tema, que é um tema coberto de névoa de interesses, infelizmente, de indústria que se montou no autismo, entendeu? Há vários interesses, há várias coisas que a gente precisa elucidar. Talvez eu espero que esse programa sirva para isso, para a gente tocar o dedo na ferida. Como diz, doa quem doer, inclusive a mim, né? Eu sei que muitos vão me interpretar mal, né? Mas eu acho que a gente tem que passar. O meu intuito é bom, eu não defendo, não tem conflito de interesse nenhum, eu não defendo plano de saúde, não defendo governo, não defendo hospital privado. O hospital que eu trabalho é um hospital filantrópico, então assim, eu não defendo nada em termos de financeiro, não defendo indústria farmacêutica, né? Eu não tenho interesse nenhum. Meu interesse é pela verdade, é conversar pela verdade. O nosso aqui também. Bacana, bacana. Dr. Marcelo, muito bem-vindo mais uma vez.
E eu acredito que para a gente já dar uma explanada, assim, até mesmo para quem está nos acompanhando, o senhor podia explicar, assim, que muito se fala sobre o autismo. Também o senhor falou, professores vêm, professor de natação está diagnosticando. O que é o autismo, às vezes, para quem caiu aqui de paraquedas, uma mãe que recebeu um diagnóstico de um médico, quem entendeu o que é o autismo, o senhor poderia explicar, assim, para quem nos acompanha agora nesse momento? Bom, o autismo você pode explicá-lo de... Eu já queria que botasse aquela figura do cérebro aí, eu acho que é a figura 4, figura 4 que tem um cérebro, né, para explicar. Você pode abordar o autismo de duas formas, tá? Você pode abordar ele do ponto de vista clínico, né? Você pode abordar ele assim do ponto de vista clínico e do ponto de vista cerebral, tá? Então, eu vou falar as duas coisas, do ponto de vista clínico e cerebral. Do ponto de vista cerebral, o que é o autismo? Essas áreas em vermelho que vocês estão vendo aí no cérebro, todas essas áreas, são chamadas neurônios espelho. São neurônios que refletem que o bebê ele nasce com esses neurônios aí em branco. Mas aí a mãe vai conversando com eles, a mãe, o pai, o adulto, outras crianças vão conversando com ele e ele vai estimulando esses neurônios aí. Então a mãe ri, a criança ri. A criança imita a mãe. A criança está chorando, a mãe fala, você está chorando, você está chorando. A mãe às vezes canta uma canção de niná, uma canção triste e tal, a criança chora. Então há uma sincronia entre o neurônio da mãe e o neurônio da criança. Há uma sincronia das emoções da mãe, da motricidade da mãe, do diálogo, da fala, da prosódia, que é essa entonação, a melodia. Há uma perfeita sincronia do neurônio da mãe com o neurônio da criança. O que é o autismo? Do ponto de vista neurofisiológico, esses neurônios não estão funcionando bem. Então essa criança ela não vai ter esse neurônio espelho funcionando bem. Então ela não vai refletir as emoções, a imitação, a motricidade da mãe. Por isso que muitas não vão conseguir falar, não vão conseguir brincar, não vão conseguir expressar emoção, certo? Elas não vão conseguir depois controlar elas mesmas. Por quê? O nosso eu, ele é formado a partir desse neurônio espelho. Quando a gente conversa com a gente mesmo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não devia ter feito isso, tal, agora eu tenho que fazer. Quem está falando dentro de você? É a sua mãe. É a voz da sua mãe que está falando dentro de você. Se você não tem essa voz dentro de você, você se torna um indivíduo sem um eu, entendeu? Você tem um eu primário, você tem um eu que faz as coisas, faz aquelas coisas, vamos dizer, primárias, eu vou comer, vou beber, tal, você vai lá e faz, né? Mas você não tem um eu que fala, não, eu não vou fazer isso agora não, vou fazer outra coisa, o que eu tenho que fazer agora, tal. Você não tem esse eu que conversa com você mesmo, que tem aquela fala interior. Entendeu? Então é uma doença muito grave porque, apesar de atingir poucos neurônios, tanto é que quando a gente faz exames de imagem, em muitos autistas, não tem alteração. Claro, tem autistas muito graves, né, que tem alteração, mas uma grande parte dos autistas que você faz exames de imagem cerebral, neuroimagem que a gente fala, ressonância, tomografia e tal, não dá alteração, porque são poucos neurônios, mas são neurônios fundamentais. Entendi. Entendeu? Entendi. E esses diagnósticos são vários, né? São várias especificações. Cada criança apresenta um quadro em si. Você tem graus, né? Você tem graus. Por isso que a gente chama espectro. Por isso que o pessoal fala TEA, né? TEA. Transtorno do espectro autista. Porque como toda doença. Você tem uma tuberculose que é muito grave, e que atinge a meninge, que atinge o rim, que atinge o pulmão, que atinge o intestino, chamada tuberculose miliar. É uma forma gravíssima de tuberculose, que te espalha no corpo inteiro. E você tem aquela tuberculose caseosa, que é com núcleo de GON lá, que todo mundo tem, praticamente. Se fizer um raio-x, muitas vezes dá uma sequela de tuberculose, mas você teve e não se manifestou. Então, toda doença, na verdade, ela é um espectro. Sim. E é a mesma coisa do autista. Você tem desde casos graves, né, que a criança não adquire fala, tem criança que não adquire por esse problema de neurônio espelho, ela não consegue nem comer direito, ela tem uma hipotonia, até da boca, ou ela não consegue repetir o que você faz, de tão grave que é essa alteração de neurônio espelho. E já tem outros que são leves, que ele vai ter um problema mais de entender o que a outra pessoa pensa. É o que a gente chama da teoria da mente. Ele vai ter dificuldades
com piada, de entender. Muitos deles têm uma tendência a não entender as coisas e aí achar que estão falando dele, a pessoa não gosta de mim. Então, muitos ficam assim meio paranoicos, entendeu? Muitos ficam muito ansiosos também, é outra característica deles, ansiosos porque eles não sabem o que vai acontecer. Eles ficam meio perdidos no mundo, entendeu? Entendi. As balizas sociais, eles perdem as balizas sociais e eles ficam meio perdidos no mundo. Então, muitas vezes, eles são muito ansiosos, têm paranoia, certo? Então, assim, tem vários tipos de sintoma. E tem muitos que são verbais, que são inteligentes, né? E tem outros que já são mais graves. Então, assim, é um espectro realmente, entendeu? Não, bacana. Um fator que eu queria perguntar para o senhor falou assim, que isso é algo que é estimulado. À medida que a criança nasce, isso é formado pelas reações externas. Igual o senhor falou, ajudar a menina a carregar coisa lá, caminhãozinho, brincar com esse estímulo externo. Isso já é algo que deve ser trabalhado desde o período gestacional, seja uma música ali que a mãe está escutando, ou realmente após o nascimento, e assim, todo esses neurônios que vão ser trabalhados são só fatores externos que vão influenciar, ou tem essa característica genética também? Você tem o autismo endógeno, que a gente chamou o primário, que ele geralmente é genético, tá? Então, ele geralmente são... então, a criança já nasce geneticamente, assim, endogenamente, ela já nasce com essa dificuldade de neurônio espelho, certo? E você tem os autismos que a gente chama secundários. Tem várias doenças cerebrais ou até metabólicas que geram autismo secundário, que geram sintomas de autismo, entendeu? Sintomas autísticos, né? Então, por exemplo, você tem uma doença chamada fenilcetonúria, tá? É uma doença metabólica, que você não metaboliza a fenilalanina, que é um componente do nosso organismo. Essa fenilcetonúria, ela vai dar autismo. Você tem infecção por rubéola, né? Tem alguns tipos de rubéola congênita que dão autismo, certo? Você tem o síndrome de Rett, que é uma doença genética que dá autismo. Síndrome do X frágil, dá autismo. Síndrome de West, que é um tipo de epilepsia, certo? Que também dá autismo. Então, você tem várias causas orgânicas, cerebrais e corporais, metabólicas, que dão autismo, mas é um autismo secundário, certo? Você tem criança prematura que tem autismo, então é uma síndrome, né, na verdade, que produz alteração no neurônio espelho, igual essas que a gente viu aí. Só que essas a gente chama de autismo secundário. Por isso que até, não sei se vocês têm aí, uma tabela aí, produção do diagnóstico diferencial. Então, já que a gente entrou nessa questão do autismo, então por isso que é difícil esse diagnóstico, né? Então, assim, você vê o diagnóstico diferencial do autismo. Você tem criança com alteração de linguagem que parece autismo e não é, certo? Você tem criança com dificuldade que a gente chama psicomotora, dispráxica, que é aquela criança que não consegue falar direito e expressar. Também é um diagnóstico diferencial com autismo. Elas não são propriamente autistas. Esse dia eu peguei no nosso hospital, peguei um menino de 9 anos, até então era tratado como autista, e na verdade ele tinha uma dispraxia, que é uma dificuldade do neurônio motor, mas na parte motora, não na parte social, não na parte de teoria da mente. Então, hiperatividade, esquizofrenia, transtorno, depressão na infância, obsessão na infância, fobia, bipolaridade na infância, doença do tique. Próximo. Isso. Epilepsia, algumas formas de epilepsia, certo? Down, Landau-Kleffner, por exemplo. Ansiedade de separação. A criança que tem a psicose simbiótica de Mahler. Esse dia também nós pegamos uma criança de 3 anos que estava diagnosticada com autismo, mas era uma criança que a mãe era depressiva e a criança não conseguia se desvencilhar da mãe, nem a mãe da criança, e ela ficou naquela simbiose, então chamada psicose simbiótica de Marley. Transtorno de ligação, que são crianças que ficam em creches, em orfanatos, e que vão ter depois, por falta de ligação, de estímulo, elas vão mimetizar um autismo, entendeu? Crianças com privação afetivo-sensorial, que são aquelas crianças de creche, por exemplo, na Romênia, na China, muitas vezes, até no Brasil mesmo, às vezes você vê isso.
distúrbio de ansiedade, ou positivo desafiante. E aqui, ó, doenças pediátricas, rubéola, toxoplasmose, fenilcetonúria, X frágil. Tudo isso aqui entra no diagnóstico diferencial do autismo, entendeu? Então, por isso que não é um diagnóstico assim que você tem que fazer facilmente, assim, que você pode fazer facilmente, né? Infelizmente, a gente tem poucos psiquiatras infantis, que seria o profissional mais adequado para isso. A gente tem poucos no Brasil. Isso é um problema que daria um outro programa, porque há uma certa reserva de mercado, isso aí e tal, infelizmente. Há um déficit de formação de psiquiatras infantis, né? E aí o diagnóstico fica muito incerto, né? O diagnóstico deveria ser o mais precoce possível, certo? Inclusive, já que a gente está falando, podia passar o próximo aí do diagnóstico precoce para a gente já falar de sintomas de diagnóstico precoce. Então aqui, só para terminar, o que eu estou falando? Várias doenças dão sintomas de autismo, várias doenças pediátricas e psiquiátricas, elas mimetizam o autismo, parece autismo. Por isso que o diagnóstico é extremamente complexo. E, no meu entender, deveria ser feito por um profissional mais capacitado para isso, que seria o psiquiatra infantil. Elas vão atuar, no caso, naquela questão do desenvolvimento do neurônio espelho. E aí, se essa situação que foi apresentada aqui, se não tivesse estímulo exterior, provavelmente esse neurônio espelho vai ficar travado, não vai ser estimulado. Ele já é deficiente, tá certo? Sim. Ele é deficiente, você tem que estimulá-lo ao máximo. Uhum. Ele já é deficiente, se você não estimula ele ao máximo, o que vai acontecer? A criança vai ficar deficiente naquela área ali, de reciprocidade social, de reciprocidade de imitação, ela não vai conseguir imitar, não vai falar. A imitação é tudo, né? A criança, desde bebê, ela aprende a imitar. Você pega uma criança de 2 meses e fica abrindo a boca perto dela, ela abre a boca. Certo? Para você. Você faz a protusão da língua para ela, ela faz a protusão da língua. Se a criança tem um déficit de neurônio espelho, ela não vai reagir a isso. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que estimular ao máximo essa criança para que esse neurônio espelho dela deficiente, certo? Que ele funcione. Você vai ter uma janela muito rápida para isso acontecer. Isso é até 3, 4 anos no máximo. Isso é 1, 2, 3 anos, assim, que a criança vai desenvolver isso. Se a criança não desenvolve, por isso a importância do diagnóstico precoce, certo? E como que os pais em si podem identificar para já buscar um diagnóstico dentro daquele quadro? Acho que seria esse de, por exemplo, o bebê não responde a essas questões que o senhor colocou aqui, não responde a nenhum estímulo, fica estático a qualquer estímulo, porque não é do bebê fazer isso, ele responde, ele tenta imitar. Então, seria um desses aspectos. E quais seriam os outros para os pais terem esse start? Nossa, eu preciso verificar o que está acontecendo. Isso, muito bom. Eu até preparei um slide, não é esse não, é a produção, é um que chama signos, que começa assim, ó, signos precoces, isso, signos precoces do autismo. Então, aí, ó, você vê aí, são sinais de alerta, tá? O recém-nascido, os primeiros meses, de 6 a 12 meses e tal. Então, olha lá, ó, o recém-nascido, ele vai parecer diferente de outros bebês. A mãe vai falar, eu já tive outros filhos, não é igual, tal, entendeu? Olha lá, parece não precisar da sua mãe, raramente chora, às vezes é um bebê muito comportado, né? Ou ele, quando você pega ele no colo, ele é rígido, ele não faz aquele diálogo tônico com a mãe, entendeu? Sim. Porque quando a criança normal vai com a mãe, ela se aconchega à mãe, ela se novela na mãe, ela faz um diálogo tônico com a mãe. E a criança autista não, ela fica parecendo dura. A mãe fala assim, doutor, parecia que eu pegava um pedaço de pau assim para embalar, e ele não tinha reciprocidade, não tinha interação, porque não tem o neurônio espelho, certo? Uhum. Às vezes muito reativo aos elementos, irritável. Então, às vezes, pode ser um bebê muito calmo, assim, que não reage muito, mas pode ser também muito irritável, porque eles... Qualquer barulho. Os barulhos, o filtro deles de estímulos externos é um filtro ruim, entendeu? Uhum. Então, eles têm muita dificuldade de filtrar os estímulos externos. Então, lá nos primeiros meses, não pede nada, não nota a mãe, sorri, ó, ele não sorri, não resmunga, não faz respostas antecipadas, falta de interesse por jogos, né? Ele não brinca, é uma criança que tem dificuldade de interação. Você fala com ele, ele não imita,
certo? Ele não, você não vê assim o contato, no contato do olhar, às vezes ele não estabelece um contato do olhar. Desvia. Há uma dificuldade, desvia, olha diferente, assim, tem uns que olha assim, ó, para cima. Isso aqui é muito típico de autista, assim, olhar para cima, assim, ficar olhando de lado, entendeu? Depois, são não afetuosos, não interessados por jogos sociais. Quando é pego no colo, fica indiferente ou rígido, ausência de comunicação verbal ou não verbal, hipo ou hiperreativo aos estímulos, aversão pela alimentação sólida, muitos têm dificuldade para mastigar, então gosta só de papinhas, coisa, ou alimentação muito seletiva, não come verdura e tal, só come tipo purê de batata, por exemplo, entendeu? E etapas do desenvolvimento motor irregulares ou retardados. E passo segundo, por favor, signos precoces número 2, para a gente pegar, já que a gente está falando disso, dessas crianças, o segundo e o terceiro ano. Aí já fica mais fácil você diagnosticar, depois que ele já está com mais idade, né? Porque aí ele está mais indiferente aos contatos sociais. Ele pega, por exemplo, mexer com a mão do adulto. Deixa eu explicar isso aqui. Isso é importante também. Você fala assim, Joãozinho, vai ali, abre a porta. Aí ele pega a sua mão, em vez de ele pegar a chave aqui e lá, ele pega a sua mão e leva lá, entendeu? Porque é aquilo que eu falei, o eu dele é fraco. Então ele quer que o eu dos outros funcione. Porque o eu dele é fraco, certo? Então, interesse único por brinquedos. Então, ele às vezes não brinca como outra criança, ele pega um brinquedo, às vezes um caminhãozinho, ele pega um caminhãozinho e fica com um fiozinho assim, rodando o caminhãozinho no ar, entendeu? Em vez de brincar de caminhãozinho. Ou senão fica alinhando as coisas e tal, sem brincar. Quando você muda os jogos, eles acham ruim, então eles são muito fixados, obsessivos naquilo ali, e quando você muda, vamos brincar de outra coisa, tá? Ele não gosta, eles né, têm uma intolerância à aversão à mudança, exatamente. Né? Então, estímulos sensoriais, ranger dentes, esfregar, etc. Estereotipias, né? Algumas estereotipias, bater palma, andar na ponta dos pés, balançar a cabeça, girar em torno de si mesmo, certo? Ausência de contato visual, ausência de fantasia, de imaginação, de jogos de representação, eles não conseguem representar porque eles não têm teoria da mente, eles têm dificuldade de entender o que você está fazendo, o que você está pensando. Então, eles têm dificuldade de jogo simbólico, em teatro, essas coisas, né? Linguagem limitada ou ausente, ecolalia, quer dizer, ele repete o que você fala, inversão pronominal, às vezes ele fala, o Zezinho quer comer, Zezinho quer comer, Zezinho quer comer, falando dele mesmo, entendeu? Sem usar primeira pessoa. Anomalias do ritmo do discurso, então o discurso dele, quando eles falam, muitas vezes é aquele discurso robótico, tipo, mamãe falou que eu quero ir embora, mas eu não vou, não. Mamãe não quer. É mesmo a prosódia que a gente fala, entendeu? Ele não fala. O meu irmão me bateu hoje, agora não sei o que eu faço, entendeu? Essa entonação. Eles não modulam o timbre da voz. A prosódia. Então é isso, essas características, né? Então, em resumo, são crianças que a reciprocidade delas é ruim, entendeu? A ressonância delas é ruim. A mãe sente como se a criança estivesse num outro mundo, né? Ela tenta comunicar com aquela criança e não dá conta, certo? Aí isso aí gera um problema sério, porque muitas mães pensam assim, ele não comunica, então eu deixo pra lá também, né? Tipo assim, aí tem aquele slide aí, que é já que a gente tá falando desse negócio, aí sim é aquele slide da interação. Interação pais-criança, né? Isso, problemas de interação precoce. Então, se a gente olha o segundo, por favor, o segundo slide desse, problemas de interação precoce número 2. Aí, tá. Então, assim, ó, se você vê ali interações interações de suporte. Não, nesse aí. Isso que você está apontando. Olha lá, ó, ele é extremamente significante, então.
Desses vários problemas de interação da criança com os pais, esse é um dos mais graves. Esse aqui seria os 3 mais importantes, no caso. É muito significante. E os muito significantes, entendeu? Mas, sobretudo, essa interação aí, ó, que eu estou querendo apontar. Quer dizer, tem estudos que mostram que a interação da criança com seus pais, e são estudos bem feitos, né? São estudos, inclusive, do Lelord, Sauvage, que são os professores lá de onde eu estudei, lá em Tours. Então, essa pesquisa mostra que há uma dificuldade muito grande dessa interação. Agora, essa dificuldade, ela é em mão dupla. Muitas vezes, a mãe e o pai têm dificuldade de interagir com a criança, é natural, porque a criança não interage. Mas tem mães também e pais que são muito ansiosos, que já são de idade mais provecta, porque o autismo tem uma relação com a idade mais provecta dos pais, com pais mais obsessivos, mais ansiosos e mais intelectualizados e portanto, com carreiras mais proeminentes, mais, tipo assim, menos disponíveis para os filhos. Então, essas características demográficas, vamos dizer, também pioram a situação da criança, porque a criança já tem um déficit no neurônio espelho. E tem pais com essas características, né? Veja bem, isso aí é epidemiologia, isso aí não, eu não estou falando, né? O estudo não fala que todos os pais, porque tem autismo gravíssimo, que você pode interagir com a criança o máximo, você pode ser aquela mãezona, aquele paizão que a criança não vai responder, porque infelizmente é uma alteração, uma disfunção neuronal gravíssima, né? Mas os pais, eles, quando feito o diagnóstico precoce, tem que ser precoce, o mais precoce possível, do autismo, eles têm que tentar romper essa barreira. Né? É muito difícil, porque a criança não responde, mas você tem que tentar interagir. Por isso que eu gosto muito dessa equipe aqui do Lelord, lá em Tours, que é uma cidade lá no Vale do Loire, até muito bonito, tem uns castelos, vale a pena visitar, viu? E essa equipe, eles falam o seguinte, né, que eu estudei com eles lá, e que eu acho a terapia mais promissora. Eles falam, diagnostique rápido e intervenha rápido, com a terapia de trocas e desenvolvimento. Porque aí você vai fazer um trabalho muito intensivo naquele momento. E é interessante porque eles trabalham com os pais, não é aquela terapia que a clínica fica lá, você leva o seu filho, entrega lá na clínica, e depois você busca. Ou senão você fica lá naquela clínica vários anos. Não, eles falam, olha, nós temos que ser rápido, nós temos que atuar rápido, e vocês, pais, família, são os principais atores, não somos nós os terapeutas, né? Eles são, eu acho, até ético, né? Eles não querem, tipo, a criança para eles, entendeu? Tipo assim, vão ganhar dinheiro com essa criança e tal. Isso é uma coisa até interessante do ponto de vista ético. Apesar de que lá também é público, né? Serviço público, tudo é público, então eles não têm interesse em ganhar dinheiro. Mas é uma coisa interessante de se pensar, que eles passam para os pais essas lições, essas terapias, eles fazem a terapia lá, ensinam os pais, fazem com a criança, mas eles falam, olha, o mais importante é vocês treinarem isso em casa, porque você tem que treinar 24 horas, você tem que trabalhar isso 24 horas, porque você tem uma janela até 3, 4 anos para esse neurônio espelho desenvolver. Se a criança não desenvolve até 3, 4, 5 anos, por exemplo, se ela não desenvolve a linguagem, a imitação, depois, provavelmente, ela vai se beneficiar só de terapias comportamentais, de treinamento. Não faça isso, faça aquilo, vem cá, pega isso, pega aquilo, entendeu? Porque aquela janela de troca já foi eliminada. Agora você vai trabalhar com as sequelas, ou seja, você vai trabalhar assim, não faça isso, não faça aquilo, tal, entendeu? Uma terapia mais comportamental, né? Entendi. E aí vai ser uma terapia mais difícil, muito mais difícil, e as respostas vão ser muito mais difíceis. Entendido. Então, o que é fundamental, tanto nessa questão do diagnóstico precoce, é essa interação e o suporte familiar, que o senhor estava apontando aí. Isso é essencial quando se tem esse diagnóstico precoce para estimular o neurônio espelho. É fundamental que tenha essa interação. É fundamental. E eu vou te falar assim, aí a gente entra numa dificuldade. Eu mesmo luto com essa dificuldade. No nosso hospital, no nosso serviço, né, a gente tenta aplicar. Mas, vamos dizer assim, nós somos e nós temos 10 em volta da gente que não abordam dessa forma. Então, veja bem, eu chego em você e falo, Yasmin, eu vou trabalhar com você, tá? Eu sou psiquiatra, né? A nossa clínica, a nossa equipe multiprofissional vai trabalhar com você, mas nós não queremos ficar com essa criança para nós. Eu vou ser sincero,
a diferença dessa criança, nesses próximos 3, 4 anos, vai ser com você. Aí você vai lá, você vai falar, mas eu trabalho, eu tenho minha carreira e tal. Eu falo assim, ó, aí já é um problema seu. Eu não vou ficar te engambelando aqui, Yasmin, na minha clínica. Eu vou falar assim, traz ele aqui 3 vezes, 4 vezes, fica aqui 1 hora e tal, que ele vai melhorar. Claro, é melhor do que nada, beleza. Mas não é isso que vai impactar profundamente, porque isso é uma coisa grave. Eu considero o autismo uma situação grave. Apesar de que tem uns casos leves, tudo bem. Mas eu penso, se fosse um filho meu, eu queria o melhor para ele, certo? Então, eu vou falar para você, Yasmin, olha, nesses 3, 4 anos, você tem que ser seu marido, seus filhos, todo mundo tem que fazer uma força-tarefa para estimular essa criança, trocas, brincadeiras, imitação, vamos imitar isso, vamos imitar aquilo, cachorrinho e tal, brincadeirinha e tal, não sei o quê, jogar bola, joga para mim e tal, entendeu? Interação. Eu falo isso para você. Aí você vai e fala assim, vou pegar uma segunda opinião e tal, beleza. Aí eu vou numa outra clínica, né, num outro lugar. Nesse lugar eu falo assim, não, faz o seguinte, não, você deixa ele aqui, né, uma vez por semana, 1 hora por dia, tal, todo dia você traz, ele vai desenvolvendo, tal, fica tranquilo, cuida da sua vida e tal, deixa com a gente aqui que a gente vai resolver. Qual clínica que você vai? Na A ou na B? Na A, com certeza. Você vai na B. Você sabe era A, agora, mas quem tá por fora vai na B. Porque a pessoa... Uma pessoa fala isso pra você. Ó, a minha proposta é terapia de exchange development. Terapia de trocas e desenvolvimento, que é essa pesada e que é intensiva. E a outra é uma terapia mais de treinamento, sim, tal, estimulando a compreensão da criança, estimulando a ordem, a obediência, né? Tal, beleza, são 2 propostas diferentes. Sim. Essa proposta de comportamental, hoje ela é o que manda no Brasil, certo? O maior, tal. Ela tem seu momento, sim, tem seu momento. Eu inclusive, trabalhei com elas, com a Madame Rosenberger, que é uma psiquiatra lá de Paris. Ela era top de linha, e o instituto dela tinha filas, e é muito eficiente, mas era para crianças altamente regredidas, já crianças mais de idade. Aquela criança falou assim, olha, ela não desenvolveu com a terapia de troca e desenvolvimento, ela não adquiriu linguagem e tal, agora nós vamos para terapia, para o ABA, para o Shopler, você entendeu? Para uma terapia mais o método TEACH, nós vamos para terapia mais comportamental. Beleza, eu não sou contra. Eu sou contra dizer que essa terapia para crianças precoces ela vai funcionar, certo? E sou contra também você tipo, falar para o pai, olha, pai e mãe, não, vocês ficam, deixa ela aqui comigo que eu vou me virar. Por quê? Porque essa interação precoce, ela é intrafamiliar. É um bebê. Sim. Você está lidando com um bebê, com uma criança de 1 ano, com uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, porque tem que fazer o diagnóstico precoce. Então ela precisa de família. Não adianta querer engamelar que ela vai ficar 1 hora por dia, que seja 1 hora por dia todos os dias, mas é insuficiente. Isso não vai ter uma grande, repetindo, é melhor do que nada, mas não vai ter uma grande repercussão naquele neurônio espelho. O que eu quero é estimular esse neurônio espelho o máximo possível e o mais rápido possível. Depois, se não deu para estimular, se não funcionou, se a família não tinha disponibilidade, aí entra para uma terapia mais comportamental, de ensinar, né? Mas no início tem que ser aquela terapia de trocas. Aí eu te pergunto, repetindo o que eu te falei, as famílias muitas vezes elas não estão dispostas a, tipo, entre aspas, trocar uma terapia pela outra, entendeu? Sim. Pensa assim, o outro fornece mais resultado, é mais famoso, aba, tal, não sei o quê, essa aí eu não conheço, essa aí é só esse pessoal que faz isso, tal, isso é um negócio difícil, que eles querem que a gente fique com a criança, eles querem que a gente estimule a criança, então... Terceirizar também essa questão. O que pode acontecer? Pode ir para um outro lado, o lado de ter treinamento. E nesse momento não é treinamento, nesse momento é interação, é diferente. Então esse é um grande risco, entendeu? Por isso que a gente começou o assunto de diagnóstico precoce, porque não adianta também você diagnosticar a criança já com 5 anos, 6 anos, né? E que já passou essa fase de neurônio espelho, certo? Uhum. E ao ser diagnosticado precocemente, a família tem que se engajar. Como eu estou falando, são anos difíceis, mas que muitas vezes vão te dar bons resultados, né? Então, esse é um problema que a gente encontra muito nas terapias de autismo. E outra questão que a gente encontra muito é o problema
da falta depois de... muitas crianças não recebem aquele diagnóstico, por exemplo. Você tem que dar um diagnóstico, às vezes, falar para a família, família, essa criança aqui não vai desenvolver a habilidade lexicográfica, não vai, ou seja, ler e escrever, não vai adquirir o cálculo, etc, mas nós temos que trabalhar. Ele pode ser feliz, ele pode trabalhar, ele pode... eu tenho crianças autistas não verbais, que trabalham, nem fala direito. Eu tenho um, por exemplo, que trabalha em feira. Ele fala, mas ele trabalha, ele pesa verdura, ele leva verdura no carro, ele leva verdura, entendeu? Ele ajuda o pai dele a descarregar as verduras. Então ele pode ser feliz, sim, pode ser feliz. O que a gente quer de uma criança autista? Que ela seja feliz, mesmo que ela não saiba ler, mesmo que ela não saiba escrever, ou que ela nem fale, mas que ela tenha uma ocupação. E isso a gente também vê muito. Crianças, até adultos, chega pra gente com 30 anos, tá na escolinha. Você fala assim, pô, mas tá na escolinha? Sim, tá na escolinha, mas ele nem sabe, nem fala e tá na escolinha. Então aí, 30 anos de idade, não aprendeu a trabalhar, não aprendeu a ler nem escrever. Aí o que essa criança vai ser? Ela pode ser infeliz. Pode ser infeliz, porque... Se sente inválida. Se sente inválida. Um ponto já para puxar esse gancho que você falou, tanto para criança quanto para o adulto, para a gente entender aqui o que a ociosidade vai influenciar, refletir nisso, porque às vezes o adulto é aquilo que você falou, ele já está na escolinha, certo? Então, assim, ele não desenvolveu a fala, ele não desenvolveu o lado um pouco mais intelectual que ele poderia chegar, seja coordenação motora e N outras situações. Para o adulto, trabalhar isso vai refletir em drásticos níveis de medicamentos, às vezes para tratar uma outra doença que surge por conta disso. Para a criança, a ociosidade vai refletir nesse não desenvolvimento da fala e outras situações. Essa criança autista, ela tem que ser estimulada, né? Isso é uma coisa da qual muita gente foge, dessa realidade. Ela precisa ser muito estimulada. Primeiro, nos primeiros anos, para o neurônio espelho dela desenvolver. Segundo, depois, se ele não desenvolveu bem, ou seja, se o desenvolvimento dela está alterado, você tem que também estimulá-la para que ela faça alguma coisa de útil, para que ela consiga desenvolver alguma coisa de útil. Porque eu te falo, eu já trabalhei com autistas gravíssimos, autista que não conseguia nem tomar banho. E a gente uma vez montou uma hortinha na nossa escola e essas crianças trabalhavam na hortinha. Certo? Elas tiravam o alface, botavam alface, carregavam o carrinho de mão com esterco. Ou seja, elas poderiam ser felizes, elas poderiam ser produtivas. Agora, se você não monta um programa desse para o seu filho, que é isso, vamos dizer o seguinte, raramente a escola vai fazer, raramente o governo vai fazer. Isso eu sou muito claro, as famílias têm que se comprometer. Isso... Uma vez eu lembro de um autista, de uma família bastante rica, né? Que esse é um menino grave, já tinha uns 13 anos, não falava, ele só ficava o dia inteiro com estereotipias. E eu pessoalmente comecei a trabalhar com ele com carrinho de mão. Nessa escola, eu pegava esterco, pegava pedra, carregava. Um dia o pai dele, que é inclusive muito famoso aqui em Goiânia, chegou e me viu com esse menino, carregando esse carrinho de mão. Resultado, no outro dia ele não voltou mais, o menino. Esse menino não voltou mais, certo? Porque depois, né, eu fiquei sabendo, não, mas eu vou dar meu filho, eu pensei que era uma terapia, uma coisa assim, eu ia ensinar ele a ler, escrever, falar e tal. Aí eu chego lá, o médico tá com ele carregando tijolo num carrinho, não, é isso aí não, entendeu? Então, a própria família, ela estigmatiza isso. Aí esse menino... ou essa criança, esse adulto, que não trabalha, que não desenvolveu nenhuma ocupação, é igual você falou, ele vai precisar de remédio. Ele vai precisar de remédio, certo? E vai ser entupido de remédio, vai ficar em casa engordando, às vezes vendo televisão, vendo tela, tomando café, sei lá, dentro de casa, com estereotipias, etc. Certo? E a criança, essa criança com menos de 4 anos, pior ainda, porque essa criança autista, que precisa ser estimulada de várias modalidades, se você dá uma tela para ela, se você deixa ela ali o dia inteiro brincando com aquele brinquedinho ali, com a mãozinha assim, só rodando o peãozinho assim, ó, o que ela está treinando? Nada. O que ela está desenvolvendo? Nada. Você não está treinando reciprocidade. O que a tela... A tela não está te dando reciprocidade, entendeu? A tela é uma coisa passiva. Então, também vai prejudicar. Então, essas crianças, e elas precisam de interação e precisam de
uma ocupação, alguma atividade que ela ocupe, para quê? Para fortalecer aquele eu. Você lembra? O eu dela, aquele eu primário, aquele eu secundário. Você lembra que lá no início eu falei que tem uma dificuldade com o eu secundário? Então, você tem que estimular esse eu secundário deles. Aquele eu, ele não pode ser uma pessoa passiva, assim, parada. Eu tenho um aluno meu, brilhante, genial, aluno de psiquiatria, né, que é autista. Mas ele fala, professor, é o seguinte, eu só gosto de ficar pensando. Eu só gosto de ficar assim, tal. Aí ele vai... Eu tenho medo de trabalhar, eu tenho medo de atender um paciente, eu tenho medo de ir para um hospital, entendeu? Porque o eu secundário dele é fraco. Então você tem que estimular esse eu secundário. Como é que você estimula? Botando ele para trabalhar, botando ele para fazer as coisas, botando ele para ser ativo. Você tem que estimular aquele eu dele. Se ele ficar na tela, parado, só brincando, sozinho e tal, o eu dele não vai se desenvolver. Isso aqui é um ponto bacana porque a gente está falando aqui, na verdade, de um alerta para quem está nos assistindo, que a gente não está aqui para meter o pau na família de forma alguma, mas serviu um alerta que, meu filho foi diagnosticado com autismo, eu tenho que fazer uma atenção redobrada para ele, para estimular esse sistema neurológico dele a desenvolver. E aqui já puxando um outro gancho para o senhor, porque infelizmente eu acredito que é um lapso da sociedade. O reflexo atual das famílias, pessoas cada vez mais corridas, com aquilo que a gente falou, carreiras e tudo. O senhor acredita que isso que está influenciando o grande número de autistas hoje no país, crescendo da maneira que está? Se você perguntar assim, qual é o fator que a ciência de modo geral, a ciência médica no caso, ela fala, não tem controvérsia, não tem dúvida que influencia no aumento do autismo. Então, a idade avançada dos pais. Isso é um fator. Então, isso é um fator científico, né? Eu não estou jogando pedra, não estou fazendo juízo de valor, é científico. Porque a nossa sociedade, ela se organizou desse jeito. Nós temos adolescência tardia, então o cara, né? E as pessoas querem carreira, então, porque o nosso mundo ocidental é muito ligado a serviço público, então as pessoas querem carreira, as pessoas querem estudar, fica naquela adolescência tardia, tem muito hedonismo hoje, certo? Muito hedonismo, então o pessoal quer prazer, não quer compromisso, não quer casar, Exatamente. Não quer ter filho, certo? Vão curtir e tal, ou vou estudar, né? Carreira e tal. Então, o que está acontecendo? Cada vez mais, você pode ver as estatísticas, isso aí é uma curva ascendente, cada vez mais estamos tendo filhos mais velhos. E isso é um fator do autismo, entendeu? É um fator epidemiológico do autismo. E essas famílias, como eu te falei também, são famílias de pessoas muito intelectualizadas, muito, muito ansiosas ou obsessivas. E pessoas que, sendo ansiosas, obsessivas e muito capacitadas, elas investem muito em carreira. Então, são pessoas que podem vir a ter, né, uma dificuldade de interação. Por exemplo, eu estou atendendo uma mãe, não é de uma criança autista, mas ela reflete muito bem isso. A mãe de uma criança que está com distúrbio de ansiedade de separação. Uma criancinha de 2 anos que está dando birras homéricas, se jogando no chão e tal. O que acontece? A mãe falou, doutor, eu não sei ser mãe, não gosto de ser mãe. Ela é muito sincera, não gosto de ser mãe, não sei ser mãe, eu gosto de trabalhar, isso eu gosto demais. Ela dá plantões, né, enormes, assim, de 12 horas e tal, e eu quero ficar fora de casa. Então, assim, nós estamos desaprendendo... a nossa sociedade está desaprendendo o sacrifício, a renúncia, desaprendendo o contato humano. Nós estamos investindo muito em carreira, em sucesso, né, no intelecto. E nesses casos, né, que a gente está discutindo aqui, aí isso eu falei, não era uma criança autista, mas voltando para o autismo, nós temos que pensar que faz parte do tratamento do autismo essa renúncia, esse sacrifício pelo filho durante pelo menos esses 3, 4, 5 anos, os primeiros anos, que é para o estímulo do neurônio espelho. Porque esse neurônio espelho, ele funciona muito o quê? Na base de emoção, na base de afeto. Certo? Uma mãe tem muito mais poder de estimular o neurônio espelho de um bebê do que eu, certo? Que sou um técnico. Porque a mãe, nenenzinho, memezinho, vem cá na mamãe, que bonitinho, que gracinha. Isso aí tá fazendo contato com o neurônio espelho da mãe, do bebê. E se eu chegar no bebê e falar assim, não pode, não pode, tal, é um estímulo muito fraco, muito ruim, porque não está passando pela sincronia emocional. Né? A sincronia emocional é uma coisa muito poderosa. Então, o que acontece? A mãe e o pai são muito poderosos nesse tratamento. E o que a gente está vendo? Uma sociedade que muitas vezes não está disposta
a isso. E aí tem gente que estimula isso, tipo assim, não, deixa seu filho aqui e tal, aqui na clínica, a gente vai estimular ele, a gente vai fazer estimulação precoce, deixa ele aqui que nós vamos resolver esse problema tal. E lá, repetindo, lá no nosso serviço, a minha conversa é diferente, fala assim, olha, você tem essa questão, tal, vamos fazer seu filho feliz. Então, para fazer seu filho feliz, nós temos que melhorar o neurônio espelho dele e depois nós temos que dar para ele uma atividade útil, ocupacional, ou técnica, intelectual, ou ocupacional, que ele seja feliz. Tá, beleza, topa. Então vamos começar. O papel está com vocês, o papel principal está com vocês, não está comigo, não. Eu não quero ganhar seu dinheiro, eu não quero ganhar seu dinheiro, eu não quero ficar enrolando você aqui dentro, eu não quero ficar com seu filho aqui 20, 30 anos, entendeu? Não quero. Não, eu estou jogando para você, porque a responsabilidade é a sua. Essa mensagem é muito dura, por incrível que pareça, ela é muito dura, certo? Eu recebo várias críticas e até assim ataques mesmo de estar com essa postura, certo? Mas é o que eu acredito e é o que eu vi, né? Não é só o que eu acredito, é o que eu vi, é o que eu trabalhei, né? Eu trabalhei nessas várias frentes, trabalhei com psicanálise, terapia psicanalítica, trabalhei com terapia a ABA, Chopra, TIT, terapia comportamental e trabalhei com terapia de troca e desenvolvimento. E você vê a diferença dos resultados, no caso, que é alarmante de uma situação para outra, no caso. A terapia psicanalítica, essa eu te sou sincero, eu não obtive resultado. Eu trabalhei na Fundação Valer, que era um hospital de natureza psicanalítico para atendimento desses casos e eu não vi bons resultados, certo? Agora, como eu estou te falando, para crianças precoces, bem jovens, né? Crianças assim, até 4 anos, a terapia de exchange development, terapia de trocas e desenvolvimento, tem até na internet, depois você bota aí Bretonneau, que é o nome do hospital onde ela foi feita, Tours, né? E terapia de troca e desenvolvimento, que você vai ver lá como é que é feita. Essa para crianças pequenas e o ABA o Lovas, o TIT, o Chopler, para crianças com mais idade que têm dificuldades, que ainda tem grandes dificuldades com o neurônio espelho, que ou não responderam à terapia ou não foram estimuladas o suficiente. E aí sim, você vai ter que fazer uma terapia comportamental. Quais são os outros caminhos que a família, junto com o profissional, deve seguir? Depois desse diagnóstico precoce, esse tratamento precoce, aí atingiu ali os 5, 4 anos que o senhor falou e conseguiu uma resposta aí desse neurônio espelho. Quais são os primeiros passos? Continua com esse mesmo tratamento ou parte por comportamental? Eu só vou aproveitar a pergunta dela já para jogar mais um negócio na mistura. Sim. Em termos de medicação, hoje, o que a gente, já para adentrar nessa questão toda, como que é o passo a passo correto, tratamento nessa situação, já englobando tudo aí num balaio de gato só? Para me lascar, né? Para me lascar aqui de vez, né? Bom, vamos lá. A gente tem que ser muito simples, porque as famílias recebem bombardeio de todo lado, né? E isso é um tema, então, assim, todo mundo mete a mão, igual eu falei, né? A comadre, o pastor, o padre, todo mundo, entendeu? O vizinho, todo mundo opina sobre isso aí, né? Sim. Então, assim, a gente tem que ser muito focado no que a gente quer. Então, a gente quer que essa criança desenvolva esse neurônio espelho, tá certo? Esse desenvolvimento pode ser ótimo, ela pode ter boas respostas e pode não ser tão ótimo. Aí, essa criança precisa ser avaliada por um profissional experiente, especializado, que no meu entender é um psiquiatra infantil bem informado, que vai dizer o seguinte: olha, o seu filho, né, vamos supor, a gente fez essa terapia, ele chegou num ponto que ele desenvolveu habilidades lexicográficas, psicomotoras, linguísticas, né, cognitivas, que o capacitam para um desenvolvimento intelectual adequado. Vamos botar ele na escola. E vamos seguir na escola. Beleza, certo? Beleza. Agora, não, o seu filho não adquiriu habilidades lexicográficas, cognitivas, psicomotoras tal suficientes. Mas ele consegue ter um desempenho, por exemplo, vai conseguir ler, vai conseguir escrever, vai conseguir ter uma profissão técnica, assim, que ele precisa ler um ônibus, se ele for pedreiro, ou sei lá, um mestre de obras, ele vai conseguir ler uma planta. Então, vamos trabalhar nisso. Aí geralmente é escola especial, porque esse aluno numa escola normal, geralmente ele não vai se dar bem. Se ele for um autista muito grave, né,
Essa é outra dificuldade, isso que eu vou te falar, é outra dificuldade que eu tenho no Brasil, porque o brasileiro ele não gosta disso, ele fica traumatizado com essas coisas, fala assim, nossa, esse cara aí é um carrasco, é um fascista, sei lá, o cara fica inventando. Eu tenho que dizer para a família, olha, pela minha avaliação aqui, pela minha experiência, pela minha avaliação, o seu filho ele não vai ter condição de desenvolvimento pedagógico adequado. É fazer um diagnóstico claro, isso é o que falta extremamente nessa questão do autismo, um diagnóstico claro e conciso a respeito da... Exatamente, uma criança não verbal, igual tem lá, nós estamos lá com um menino lá, por exemplo, de 9 anos de idade, que não fala nada, né? Aí, e tá na escola lá, a professora já está ensinando conjuntos complexos, números irracionais e tudo, e ele lá na escola sem fazer nada. Tá queimando a etapa dele. E esse menino, por exemplo, especificamente que eu tô pensando aqui, ele adora trabalhar. Ele ficou com a gente lá, ficou lá por motivos psiquiátricos, estava se agredindo, hiperativo, etc. Mas a gente ficou com ele no hospital, onde a gente tem um programa de terapia ocupacional. Ele se deu super bem, ele é um ótimo jardineiro, ele gosta de trabalhar, ele pega, ele cavuca e tal, só que ele não consegue nem falar, ele tem uma hipotonia, é aquele que eu falei da dispraxia, ele tem uma dispraxia grave, ele não consegue, ele baba, assim, ele não consegue nem falar, mas ele é super trabalhador, então por que, aí você chega na família e fala, olha, por que você não vão botar esse menino para trabalhar, para fazer alguma coisa, para desenvolver as potencialidades dele, o que dentro da jardinagem, dentro do artesanato, trabalho manual, braçal, o que seja, mas ele vai ser feliz, porque ele adora aquilo ali. A família fica revoltada, o Ministério Público fica revoltado, a lei de diretrizes básicas da educação fica revoltada. Não, esse menino tem que estar na escola, tem que estar lá ouvindo o que ele não está entendendo, você entendeu? E queimando para ele chegar com 30 anos, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever. Mas está lá dentro da escola. Está dentro da escola e não aprendeu a trabalhar, e é infeliz. E está quebrando tudo dentro de casa. Porque ele fica num apartamento desse tamanhozinho com a mãe, sem nada para fazer, porque na escola ele não aprende nada, ele não tem nenhuma atividade pedagógica. Sim. E a mãe, e a família, e o Estado brasileiro, e o Ministério Público, e todo mundo não quer que esse menino seja jardineiro. Certo? Não quer. Não é hora, ele tem que estudar e tal. Pô, mas ele tem que estudar, mas ele não tem condição cognitiva, cerebral para isso. Então, essa é a grande dificuldade que a gente vê no Brasil. As famílias não querem ouvir, o Estado não quer ouvir, o governo não quer, as escolas não querem ouvir, com esse negócio de inclusão e tal. E essas crianças estão ficando infelizes, tristes. Esse menino, por exemplo, deu um problema muito sério, até judicial, porque essa mãe entrou na justiça por plano de saúde internar esse menino. E eu recusei a internação dele. Por quê? Porque eu falei, eu não vou botar um menino aqui dentro do hospital para dopar esse menino. Porque, mas ele tá quebrando tudo. Tá quebrando por quê? Porque ele não tem atividade, entendeu? E eles querem que eu bote o menino lá dentro, dope o menino, anestesia o menino até matar o menino, certo? E eu não vou fazer isso. Por quê? Porque ninguém quer botar o dedo na ferida. Então, de tão grave que é esse problema, essa, entre aspas, engambelação que está acontecendo no Brasil. Essa educação inclusiva não funciona no nosso sistema atual. Não, aí você me fez outra pergunta para eu ir preso, né? Vocês dois estão querendo que eu vou preso. Né? Mas vamos lá, mais uma questão. Olha, é o seguinte, eu trabalhei na Suécia também, eu não falei aqui, mas eu também trabalhei na Suécia, onde tinha as escolas inclusivas. Mas lá, eu atendia até criança lá na escola inclusiva, que ia de maca, nem cadeira de roda ela ia, de maca. Mas eles tinham todo um aparato, eles tinham uma sala especial, tinha professor especial, tinha atendimento especial para essas crianças. Porque é bom a inclusão, é bom que essas crianças com algum problema, com alguma dificuldade, convivam com pessoas normais. Isso é bom, por um lado é bom. Mas por outro lado, se você tem uma escola que não propicia isso, não propicia esses recursos, igual, aí não funciona, vai ser deletério para o paciente, para o menino, para a criança, para o aluno. Igual esse menino que eu estou te falando, ele vai ficar lá e não está ouvindo nada, ele não vai dar conta de ficar quieto na cadeira, ele vai sofrer bullying, vão falar, o bobão, o bobinho, ele está babando. Ele não vai aprender nada, ele vai ficar lá 30 anos e não vai saber nada, ele podia estar trabalhando, podia estar fazendo alguma outra atividade, numa escola especial, certo? Então há casos e casos. Tem casos, por exemplo, de dislexia leve, um distúrbio de aprendizagem leve, que você pode ter a professora do lado, chamada professora de apoio. Você pode ter aula de reforço depois da aula, com dislexia leve, tudo bem. Sim. Mas se você tem uma dispraxia, igual eu falei aqui, gravíssima, é outra história. Ele não vai aprender nada ali dentro. Não consegue. Então, aí essa criança,
Vai precisar o quê? Já que não tem esse recurso dentro da escola normal, a escola regular no Brasil, o Brasil não tem isso, na Suécia tem. Na Suécia é diferente. Lá você tem essas várias etapas de atendimento. No Brasil você não tem. Essa criança vai ficar sendo prejudicada. Então essa criança deveria estar onde? Numa escola especial. Aí nós entramos em outro grande problema brasileiro, uma jabuticaba brasileira. O governo brasileiro acabou com as escolas especiais. O governo brasileiro acabou com as escolas especiais, é muito difícil. Tanto é que hoje, o que está acontecendo? As escolas especiais viraram clínicas, não são mais escolas, não estão mais na mão de pedagogo, viraram clínicas, e essas clínicas estão sendo bancadas por plano de saúde, e os planos de saúde estão em guerra com os pais, porque os planos de saúde falam, não, mas isso é coisa de escola, não é coisa de plano de saúde. Porque os planos de saúde, muitos estão realmente tendo dificuldade de bancar esse sistema educativo especial, essas escolas especiais. Que repetindo, são escolas do sistema pedagógico, mas o Brasil acabou com as escolas no sistema pedagógico. O que aconteceu? As escolas especiais migraram para o sistema de saúde, onde estão sendo sustentadas pelos planos que estão reclamando, que estão pirando com esse negócio. Entendeu? Em vez de a criança estar numa escola, ela está numa clínica. Certo? E aí nós estamos nessa situação. Não temos escola especial, essas escolas inclusivas não, para uma grande parte dos meninos não funciona, para uma parte funciona, não vou dizer que não funciona, repetindo, os casos mais leves, mais tranquilos, mas para uma grande parte não funciona. E aí a criança fica sem o que fazer. Aí vai para uma clínica também, uma clínica que muitas vezes não tem o expertise, o suporte pedagógico, porque uma coisa é clínica, outra coisa é escola. Tem muitas dessas crianças que precisam de escola, não de clínica. Tá certo? Elas precisam de escola, com professor, com pedagogo, com aula, escrever e tal, não de clínica. Então, virou uma maçaroca no Brasil, virou uma confusão de instituições. E os planos estão pagando essas clínicas, escola, e tá essa confusão. E muitas crianças estão nas escolas regulares, com professor de apoio e tal, e não estão respondendo. Entendeu? Então, nós estamos numa situação caótica, na verdade. Sim. Deixa eu te perguntar uma outra situação. Basicamente o quê? Hoje em dia está acontecendo muito a pessoa principalmente no meio famoso, 30, 25, 40 anos, acaba sendo diagnosticado com o espectro autista. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Porque assim, se já é difícil ali, passou dos 5, 6 anos ter esse estímulo, às vezes a pessoa fala, conversa, trabalha, que cuidado que ela tem que ter? Como que isso funciona para alguém que já está com uma idade tão avançada? O que acontece é que muitas vezes as pessoas têm traços de autismo, certo? Um traço aqui e outro acolá. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem muito nerd que não é bom de contato social, né? Eu mesmo, meus filhos, um dos meus filhos, sabe, um parente, etc. A gente não é bom de contato social, né? Eu não gosto de bar, não gosto de falar de fofoca, não gosto de interagir, eu sou muito racionalista, obsessivo. Então, eu assim, se eu for me ver e muitos outros, eu sou meio autista, eu tenho um traço de autismo. Às vezes tem, porque a teoria da mente pode estar prejudicada. Isso é um dos traços de autismo, entendeu? Agora, eu como psiquiatra, né, e eu não tô afim de ganhar dinheiro de ninguém, não tô afim de jogar ninguém pro meu consultório, porque hoje em dia virou moda assim, você é autista, você tem traço, vai lá pro meu consultório, vai fazer terapia, você tem que fazer terapia. Você tem um traço sim de border, de bipolar, vai lá fazer terapia e tal. Eu não faço isso porque eu não quero ganhar dinheiro, pelo contrário, eu tô fugindo de paciente, entendeu? Então eu posso falar a verdade, porque eu não quero paciente. Então a verdade que eu digo é o seguinte, você tem que tratar, você tem que diagnosticar aquilo que está sendo ruim para a sua vida. Aquilo que está sendo ruim, não me importa se eu sou nerd, eu sou autista e tal, se eu tenho uma dificuldade na teoria da mente, não importa se isso está me atrapalhando em quê, eu posso melhorar em quê. Tá? Assim, a gente pega pessoas com uma certa idade, né, igual você está citando, esses dias mesmo eu peguei um médico, né, que estava tendo algumas dificuldades no trabalho dele, né, e ele estava desenvolvendo uma ansiedade muito grande. Para esse médico aí, especificamente, o diagnóstico foi interessante, o diagnóstico de autismo. Porque, na verdade, por que ele estava tão ansioso? É o que eu falei no início. Ele chegava num ambiente, um ambiente tenso, que é um ambiente hospitalar, né? Então Sim. É tenso, ele chegava ali, será que minha chefe tá querendo me perseguir? O paciente vai me processar e não sei o quê. Meu Deus do céu, o paciente está morrendo. Ele não dava conta de gerenciar a vida emocional, porque ele é ingênuo, entre aspas, ingênuo. Ele socialmente ele é inepto.
Ele não sabe as balizas sociais. Então, o que acontece? Para esse caso foi interessante o diagnóstico, né? Porque a ansiedade no autismo é um pouco diferente das outras ansiedades, por exemplo, da ansiedade neurótica. A ansiedade autística ela é um pouco diferente da ansiedade neurótica. O neurótico, ele está ansioso, ele está com medo do futuro, ele está com medo do que vai acontecer, ele está com medo. O autista não. Ele fica ansioso porque ele está perdido. Então é diferente, né? Então, para isso, o diagnóstico é interessante, né? Mas eu sou contra esse modismo. Todo mundo hoje é hiperativo, todo mundo tem que tomar Ritalina e Venvance. Isso é muito modismo. Muita gente ganha dinheiro, indústria farmacêutica ganha dinheiro, entendeu? Sim. E sem necessidade. Eu sou médico, eu não vou sair diagnosticando, rotulando as pessoas por aí. Isso é errado. Eu tenho que ver o que pessoa. Você pode ser o maior autista do mundo, mas você está bem? Eu conheço um punhado de autista que está bem, que não precisa ser medicado, não precisa de terapia, que está bem, que está fazendo bem, está até melhor do que eu, fazendo as coisas melhor do que eu. Para que eu vou chegar no cara e falar, cara, você é autista, faça uma terapia, toma um remédio? Não tem sentido essa, vamos dizer, medicalização da vida. Aí, quando você medicaliza demais a vida, aí gera a dialética lá do Hegel, não? Tese, antítese, tese, antítese e a resolução, né? A síntese, né? Isso. Quer dizer, o que acontece? Hoje em dia, com esse excesso de medicalização, excesso de medicação, excesso de diagnóstico, todo mundo é autista, todo mundo é bipolar, todo mundo é border, todo mundo é hiperativo. TDAH. Aí, o que já gerou um movimento contrário? Autismo não é doença. Então, muitos pais de autistas, a sociedade, o feminismo, né, quer sair da sociedade patriarcal, dos médicos, a medicalização, o médico ali, psiquiatrão, é opressivo, né, patriarcal, não sei o quê. Não existe autismo. Então, já foram para o lado totalmente contrário, que não existe autismo não é doença. Para muita gente, autismo não é doença, autismo é um traço. O que é a doença? A doença é quando é disfuncional. Isso. Você pode ser alto, o tanto que for. Você não vai ser doente de altura, mas vai chegar um ponto, isso varia de pessoa para pessoa, que você vai ter problema articular, suas articulações não vão aguentar a sua altura, você vai ter problema cardíaco, seu coração não vai aguentar bombear. Então, você, aí naquele ponto, a sua altura passou a ser doença. Então, doença, eu não estou aqui, autismo é doença, autismo não sei o quê. Não, faça o que quiser. Tem muita gente que não é doente. Ele tem uma variação do normal. Então, autismo é doença? Tá, não é doença. Então, não fala que você é autista. Para que você vai falar que você é autista e eu não sou doente? Para que isso? Pra isso é lacrar, isso é para lacrar. Você entendeu? Então, não precisa de falar isso aí. Agora, dizer também que não existe autismo doença, aí também já pulou o corguinho para o outro lado. Você entende? Então, assim, hoje em dia está muito nessa moda aí, você falando de medicação. A gente medica, por exemplo, uma criança autista. Quando que a gente medica? Quando ela está disfuncional. Então, por exemplo, tem criança autista que você precisa focar melhor a atenção dela, porque sem atenção ela nem trabalha o neurônio espelho. Tem criança autista que é muito hiperativa, certo? Aí entra no diagnóstico diferencial que eu falei ali agora. O cara tem que ser muito craque, assim, tem que ter um expertise, um tirocínio profissional muito grande para saber, isso aqui é um hiperativo normal, isso aqui é um hiperativo autista, porque tem muita mistura dos dois. Então, assim, nesse momento você tem que, às vezes, medicar. Você tem que medicar. Eu não vou falar de remédio aqui, porque não é o caso. Né? Mas assim, você às vezes tem que medicar, por quê? Você tem que medicar a hiperatividade, você tem que medicar a agressividade, você tem que medicar o déficit de atenção, que às vezes aquela criança tem, às vezes o sono, às vezes a alimentação, às vezes a automutilação, às vezes estereotipias. Muitas vezes você tem que medicar aquela criança. Mas eu te digo que não é o principal. Hoje também a gente vê muito isso, porque infelizmente, com a falta de psiquiatras infantis, né, ou bem formados, porque o psiquiatra infantil bem formado, ele usa remédio pouco, ele usa muito mais terapia, psicoterapia e etc. Mas a gente vê hoje muitos pacientes autistas, né, ou não autistas, mas já indo para o pediatra, para o neuro, certo? Que tudo bem, tal, eles têm a sua função, mas não tem aquela especificidade, aquela especialidade de lidar com isso. Aí você vê uma hipermedicalização. O paciente, às vezes, esse dia mesmo peguei uma criança cujo problema era da relação dela com a mãe, certo? É uma criança que a mãe também não estava dando esse aporte, a mãe trabalhava demais, a criança foi ficando nervosa, não tinha aquele acalento, aquela calma. E o que aconteceu? Criança de 2 anos de idade foi no neuro, passou a risperidona, que é um neuroléptico forte para ela. Nossa. Sendo que o problema era de relação. A própria mãe chegou na gente e falou, doutor, o que eu acho que eu tenho que conviver mais com meu filho, né?
meu filho, ele precisa ter aquele aconchego, aquele holding, né? Aquela maternagem, e eu não estou dando isso para meu filho. E ao invés de fazer uma terapia, então, no caso, fez o quê? Fez medicalização. Dopou. Por outro lado, você precisa medicar. Esse dia também peguei outro menino, que os pais separaram, e aí o menino, aí gerou aquela alienação parental. Sim. O menino, quando ficava com o pai, estava ótimo, perfeito, normal. Quando ficava com a mãe, virava um psicótico, um autista. Chegou para mim medicado, ele é autista, está tomando risperidona, que é um neuroléptico forte, para sedar a criança, dopar. A criança chegou dopada. O problema dela era um problema psicológico, um problema dela com a família, da mãe, que a mãe era estressada, o pai era, entendeu? Aí você vai pegar e medicar uma criança por um problema desse? A mãe não está conseguindo lidar com a criança. Então você vai fazer uma terapia. Aí sim a terapia psicanalítica pode ajudar. Você entendeu? As pessoas estão querendo buscar sempre o caminho mais fácil, né? Sempre mais fácil. Porque podendo, igual o senhor falou, tem o sacrifício, tendo a renúncia, nesse contexto em específico, poderia auxiliar aí no desenvolvimento dessa criança, que talvez não teria nenhum um autismo ou nada do tipo, mas que precisava mesmo desse suporte, desse convívio familiar. E não, eles procuram para o caminho mais fácil, que é a medicação. Não só os pais, né? A gente também tem que analisar os profissionais que têm medicado essas crianças. Porque os profissionais vão aí querendo tanto angariar o recurso, né, o dinheiro, e tanto querendo tirar o dele da reta, ele vai colocando aí a medicação e vai cada vez mais também inibindo essa melhora. E igual você falou que tem algumas doenças que podem trazer esses diagnósticos diferenciais do autismo. Esse excesso de medicação, quando não se tem um diagnóstico claro, ele pode desenvolver algum diagnóstico desses diferenciados que o senhor apontou aqui? Não, propriamente assim, você está perguntando em resumo, se a medicação pode gerar autismo, né, no caso, né? Isso, em excesso, assim, de não, forma... vai sedar, vai dopar, a criança pode ter sintomas motores, pode ter uma lesão cerebral, o pessoal não sabe disso, mas medicação psiquiátrica pode dar lesão cerebral. Tem uma doença psiquiátrica chamada discinesia tardia, que é excesso de medicação, causando, vamos dizer, um tipo de lesão cerebral. Então, isso aí, você não pode jamais medicar uma criança sem ter um diagnóstico correto. É igual eu estou te falando, né? Eu já citei vários casos aqui, né? Esse dia, por exemplo, pegamos uma criança com 9 anos, ela tinha 7 anos, diagnosticada como autismo desde os 3 anos de idade. A gente foi ver, era uma criança ansiosa, com transtorno de ansiedade generalizada, estava sendo medicada como autismo. Essa outra criança que eu te falei aqui agora mesmo, uma criança de 2 para 3 anos, diagnosticado como autista, já recebendo terapia, tudo. O que essa criança tinha? Tinha um atraso simples do desenvolvimento da linguagem, certo? O que a gente chamou de disfasia leve, um atraso simples do desenvolvimento da linguagem. O que ela precisava? De ter contato com a mãe. Só a linguagem dela estava alterada e ela precisava ter contato com a mãe. E já tinha recebido diagnóstico de autismo e estava recebendo medicação para autismo, entre aspas, entendeu? Aí você me pergunta, mas por que está acontecendo isso? Aí a gente entra na estrutura brasileira, no Brasil. Sim. O Brasil hoje tem um excesso de médicos, né? Formam-se excesso de médicos, primeiro. Médicos que, pra você ter ideia, 80% das faculdades de medicina hoje não tem hospitais, então é um médico que não tem formação, né? Aí vai esse punhado de médico para o mercado de trabalho. Aí no mercado ele quer ganhar dinheiro, é claro, ele não quer perder o paciente. Então eu chego em você, vamos supor, eu sou pediatra, sou meu e tal. Mas chega uma mãe e fala assim, doutor, eu quero que o senhor me trate o meu filho aqui, que ele é autista. Aí, uma das coisas que você tem que fazer, eu citei desde o início, você tem que fazer um diagnóstico diferencial, extremamente complexo, inclusive com disfasia, inclusive com ansiedade, inclusive com transtorno de separação, inclusive com simbiose, psicose simbiótica, certo? Aquela, por exemplo, a mãe que não desvencia do filho. O filho pode desenvolver um comportamento autístico, psicótico, sim, entendeu? Ele pode desenvolver isso e ser mal diagnosticado como autismo, sendo que é uma psicose simbiótica. Só que isso aí, o cara não vai falar, eu não dou conta disso. Por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro. Além desse diagnóstico, tanto analisando todas essas questões comportamentais da criança, o exame, tomografia, ressonância, ele também é essencial.
ele precisa ser feito, ou nesses casos mais precoces ou mais avançados, ele já não tem muita percepção na hora da ressonância, não identifica, como você falou, esse neurônio que tem espelho, ele não, em vermelho, você até mostrou, ele não é identificado, ou mais por essa questão mesmo de analisar todo o comportamento, aquilo que a criança sente, o que ela faz, o que ela consegue. Não, é o seguinte, os exames no autismo ajudam muito pouco, porque não existe um exame para autismo, entendeu? O exame vem da experiência. Então, por exemplo, você diferenciar um transtorno de ligação da infância, um transtorno de ansiedade de separação, você diferenciar isso de autismo, muitas vezes é muito difícil. Você precisa ter uma experiência clínica que a gente chama. Uhum. Aí o exame não vai adiantar. Mas o exame ele é fundamental para você afastar as causas secundárias de autismo. Por isso que precisa ser médico. Agora, o médico também não pode se fiar só em exames. Por exemplo, você faz um eletroencefalograma tal, e não, esse criança é autista. Não. O médico, por isso que eu estou falando, o autismo é uma área que tem que ser passada para a psiquiatria. Por quê? Porque o neurologista, tudo bem, ele pode até fazer o diagnóstico diferencial. Não é epilepsia, não é lesão tal. Mas é autismo. Não, peraí. Você tem que ouvir o outro profissional, você tem que ouvir o profissional psiquiatra, porque o profissional psiquiatra infantil está capacitado para fazer o diagnóstico de outros problemas que podem dar aquele sintoma. Por exemplo, hiperatividade, bipolaridade. Tem criança bipolar, esquizofrenia infantil. Tem criança com esquizofrenia infantil. Então, esse diagnóstico, quem tem a formação adequada é o psiquiatra. Infelizmente, temos poucos esses profissionais. Por quê? Porque aí entra outra questão brasileira, que é a reserva de mercado. Isso aí já daria outro podcast. Uhum. Entendeu? Porque por que há profissionais que faltam? Por que há profissionais em excesso? Certo? Tudo isso redunda numa coisa, regulação excessiva do mercado pelo Estado. O Estado, ele mexe nisso e ele desregula. Ora, tem profissional demais, igual, por exemplo, no Brasil está tendo clínico geral demais. Sim. E não está tendo muitos profissionais especializados. Certo? Porque às vezes você precisa de um especialista, só tem um especialista. Ali, por exemplo, genética médica, dificilmente você acha um especialista. Certo? Imunologista, imunopediatra, dificilmente você acha especialista. Entendeu? Porque o sistema está desregulado pelo Estado. Psiquiatra infantil, falta especialista. No Brasil mesmo, a psiquiatria infantil ficou muito tempo num esquema de pessoas que ficam fazendo reserva, segurando a onda. Nós temos 300 psiquiatras, uma média, a última estatística que eu vi é 300 psiquiatras infantis. Você tem ideia, os Estados Unidos tem 6 mil, certo? E tem uma população mais ou menos semelhante à nossa. A França, que tem uma população, se não me engano, é 1/3 da nossa, tem 2 mil psiquiatras infantis, e nós temos 300. Por questão de quê? Reserva de mercado. Tem um grupo que os coronéis que dominam a formação, vamos dizer, da psiquiatria infantil e fica segurando a formação, entendeu? Para ter mais paciente. Reserva de mercado. A gente entendeu que a criança que tem esse espectro autista, ela tem que ser estimulada com mais frequência. Só que um exemplo, como que a família, por exemplo, diante de um cenário de uma criança muito agressiva, como que ela vai estimular sem prejudicar esse desenvolvimento? Porque às vezes na hora que você fala um não, que você dá um tapinha na mão, você pode retrair ainda mais a criança e talvez prejudicar esse desenvolvimento. Como que você poderia dar assim, uma luz aí para esse jogo de cintura acontecer? Pois é, na psiquiatria, como é que a gente faz? A psiquiatria infantil. O seu menino, por exemplo, é agressivo, né? Você primeiro tem que ver se aquela agressividade... Igual eu tô te falando, eu estou atendendo uma menininha de 2 anos e meio. Está muito agressiva. Essa é a queixa da família, muito agressiva. Passou num neuro, ele já queria medicar, certo? Não, está agressiva, eu vou medicar. Aí foi para mim. Aí até foram para mim com muita relutância, porque existe um estigma do psiquiatra, né? Eles foram para mim, inclusive, doutor, não quero que você dopa minha filha, não. Doutor, ela não é doida, não, né? Porque pensa que a gente é médico doido, médico que vai dopar, médico que 5 minutos olha na sua cara e passa a receita. Eu falei assim, não, olha, vocês estão enganados, eu sou de formação francesa, então assim, eu sou psicoterápico, então nós vamos estudar a situação do seu filho psicoterapicamente. Resultado, essa criança estava com problema dos pais. Ela não era autista, mas era uma criança que estava desenvolvendo uma enorme ansiedade de separação. Então, ela estava agressiva com a mãe e com o pai porque
a mamãe vai embora, tchau. Ela ficava agressiva, porque ela estava sendo abandonada. Aí depois a mãe chegava de noite. Então, isso aí, tanto é que com a babá ela estava normal, porque com a babá ela começou a desenvolver um vínculo maternal com a babá, certo? Então, eu não vou medicar essa criança, entendeu? Não vou medicar. Essa criança precisa do quê? Da mãe e do pai. Precisa a mãe fazer aquela maternagem, a mãe fazer aquele holding ali, brincar com a criança, aconchegar a criança, aí a criança vai ficar brava, ela vai corrigir a criança. Agora, essa mãe, por exemplo, ela ficava o tempo todo fora e aí ela tinha culpa de corrigir a menina. Então a menina estava virando uma opositiva desafiante. Do transtorno de ansiedade de separação, ela estava virando um transtorno opositivo desafiante, porque ela estava ficando agressiva com a mãe, porque a mãe não corrigia ela, porque a mãe sentia culpa e a menina tinha raiva da mãe. Certo? A menina tinha raiva da mãe porque a mãe abandonava ela praticamente. E a mãe depois falou que eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com essa criança. Então o resultado, o que é isso? É terapia, não é medicação. Por isso que precisa ser psiquiatra. Porque o psiquiatra, bem informado, diga-se de passagem, ele não vai olhar esse lado só de remédio. Sim. Entendeu? Ele não vai olhar esse lado só de remédio. Agora, vamos supor outra situação. Só para terminar, responder a sua pergunta, que o psiquiatra infantil, ele veja essa família, a mãe é presente, a mãe está dando aconchego e tal, mas a criança está muito irritada. Nós temos que ver, assim, o que é, de onde que vem essa irritação? Será que essa criança tem um autismo? Podemos ver, uma doença biológica? Será que ela está hiperativa? Será que ela tem uma psicose infantil? Será que ela tem uma bipolaridade, uma depressão infantil, que acontece na criança também? Então aí nós temos que ver, porque nem tudo que a criança tem é reflexo dos pais, né? O autismo mesmo é uma doença biológica. O Kanner, quando em 1943 ele descobriu o autismo, ele até fala que ele errou na avaliação, porque no início ele achava que o autismo era causado por uma frieza dos pais. Depois ele retratou, escreveu um livro, inclusive, chamado Em Defesa dos Pais, que chama o livro dele, no qual ele fala, não, é uma doença biológica. Então aí por isso que eu estou falando, por isso que tem que ser um profissional, tem que ser médico, mas um médico que entenda tanto da parte de relações e tanto quanto da parte biológica. Que médico é esse? É o psiquiatra. Porque se ele entender só de cérebro, ele não resolve o problema. E se ele entender só de psicologia, de relação humana, ele também não entende. Por isso ele tem que entender das duas coisas para ele te dar o diagnóstico. Então, você chega à conclusão que aquela criança está agressiva ou hiperativa, mas tem pais bons, tem uns avós bons, tem uma entourage boa, uma sociedade boa e tudo, às vezes você tem que medicar, né? Porque senão você atrapalha o desenvolvimento daquela criança na escola, na família. Você distorce o relacionamento da criança com os pais, porque a criança também pode elicitar nos pais um comportamento de rejeição. Se ela é sempre agressiva, sempre irritada, entendeu? E isso é biologia, né? Nós somos seres biológicos, entendeu? Bacana. A biologia tem as suas leis, né? Sim, com certeza. Então, como o Gustavo estava falando, essa questão tem que ser analisada caso a caso. Você não pode dar aqui para quem está nos assistindo, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Cada caso tem que ser analisado separadamente para entender desde o contexto familiar, desde aquilo que a criança apresenta, se é verdadeiramente um espectro do autismo, para poder dar o direcionamento. Por isso tem que, igual o senhor falou, tem que buscar um psiquiatra que seja qualificado para essa questão da psiquiatria infantil. Exatamente. E aí, só para terminar o que você está falando, é importante que você falou, eu não estou generalizando em nada do que eu falei aqui. Sim. Então, tem muita gente que vai falar assim, não, mas eu estou presente, meu filho é autista. Não, mas eu estou o tempo todo, eu trabalho com ele em casa e mesmo assim ele é autismo grave. Não sei o que e tal, entendeu? Então, eu não estou generalizando, isso não é generalização. Isso é estatística, né? Eu mostrei aqui as estatísticas, entendeu? Mostrei a parte biológica. E isso não é matemática, isso varia enormemente de pessoa para pessoa, de caso a caso. E também não julgo ninguém, eu tenho um enorme respeito e vontade de ajudar essas pessoas, né? Porque tem muita gente que fala assim, esse cara aí é doidão e fala umas coisas e não tá nem aí. Não, pelo contrário, eu tenho um enorme respeito e vontade de ajudar. Já montei uma escola infantil, uma escola especial infantil, que infelizmente foi fechada em Goiânia, porque o pessoal não entendeu a nossa proposta. Recebi muitos ataques de equipe multiprofissionais, que médico, o que médico vai mexer com escola e tal.
Então, fui muito atacado, mas lutei por isso, né? Hoje, remontei essa escola no final da vida, tipo assim, estou aposentando, mas remontei um centro médico pedagógico. Hoje nós temos um centro médico pedagógico justamente para trabalhar com essas crianças com distúrbios cognitivos e tal. Dentro da sua clínica. Lucrativo, sem fim lucrativo. Não vou citar nome aqui, que eu não estou aqui para fazer propaganda. E também não quero paciente, mas eu estou dizendo assim, que eu estou do lado dessas crianças, estou do lado dessas famílias, não faço julgamento de valor, mas também não vou ficar assinando embaixo de um sistema que eu acho que tem muitas falhas. Tem muitas coisas boas, sim, tem muitas coisas boas, muitas clínicas boas, muito método ABA bom, muitos profissionais que fazem bom trabalho, neurologistas, pediatras, psicólogos, psiquiatras, entendeu? Não estou jogando pedra, não. Mas eu também não vou ficar aqui falando das estrelas, que está tudo muito bem e tal, porque nós estamos diante de um problema muito sério. A gente está trazendo a realidade, né? A verdade aqui para o pessoal escutar. Só para a gente dar aquela fechada, eu queria... acredito assim que a maioria das pessoas que vai estar nos acompanhando já assistiu ou já ouviu falar e viu muitas pessoas comentando a respeito daquela série, The Good Doctor. Ali ele é um espectro autista, a história dele é bem triste, né? O contexto ali ele se torna um médico, mas antes ele tem uma história bem triste, que o pai dele não aceita, o pai dele era muito agressivo e ele e o irmão vão morar num ônibus e o irmão dele falece na frente dele e um senhor o encontra e começa a cuidar dele. E eu acredito que, assim, eles não mostram muito esse desenvolvimento anterior, mas o desenvolvimento dele dentro da carreira como médico. Eu acredito que é um daqueles casos que o senhor aqui nos posicionou daquele aluno que tem a dificuldade, que ele fala, eu só consigo ficar pensando. Na série, ele tem essa questão, ele só se concentra nos pensamentos. É até bacana que, enquanto ele está pensando dentro da série, vai vindo um esqueleto, todo aquilo que ele está pensando, as linhas, aquilo que vai para o coração e etc. Tudo que ele vai pensando e aquela questão que a gente colocou ali, que nos gráficos, que ele não tem essa percepção assim, de reciprocidade, mesmo que o dele seja leve ali, entendendo através do que foi dito pelo senhor, ele não consegue fazer essa troca de olhares que a gente tem aqui. Então, você tá falando com ele tá virado, ou ele tá olhando para outra coisa, aí ele tá falando com o paciente, ele olha no papel, ele não olha pro paciente. E assim, muita gente criticou, colocando aquela pontuação de que o autismo não é uma doença. Então, nesse aspecto do The Good Doctor, que ele consegue fazer as atividades laborais, ele é um médico que está ali se desenvolvendo na sociedade, ele não pode ser identificado como um autismo, como uma doença, porque muitos criticaram a série por apresentar ele como um autista e identificar que ele tem uma doença. Então, igual o senhor falou, quando o autismo ele prejudica em alguma função motora e etc., na dificuldade da fala, em outras questões, ele é identificado como uma doença ali que limita e etc. Nessa questão, a gente pode identificar só como um espectro autista que tem algumas dificuldades. Sim. Então, seria mais esse contexto. Eu não entro nessa querela de doença. É doença. Entendi. Não é doença. Isso aí, para mim, não faz sentido. É igual você tem agora mesmo. Tem gente que é grande e é grande. Sim. E tem gente que é grande e tem problema pela grandura, pela altura. Aí eu vou falar, a altura agora é doença? Não vou falar. Agora, por outro lado, por exemplo, eu tenho, citando aí The Good Doctor, né? Eu tenho um aluno, um aluno de psiquiatria, inclusive, que ele, na escola dele, na faculdade dele, a professora, coordenadora do curso, mandou chamar os pais dele e falou assim para eles, tira seu filho daqui, que seu filho não é incapaz de qualquer coisa. Porque seu filho, a gente bota um paciente na mão dele e dá trimelique, assim, ele faz isso. Porque ele é autista mesmo, Sim. É autista até grave. E ele tinha muita dificuldade, por exemplo, em plantão de emergência, plantão de ginecologia, ele tinha pavor, né? E aí o sistema moe essas pessoas, né? E, então, assim, estava sendo disfuncional para ele. Eu tive de pegar esse paciente, que depois se transformou num dos meus melhores alunos, num dos melhores profissionais que eu conheço, como psiquiatra, certo? E ele foi rejeitado pela faculdade. Eu tive que fazer um laudo, eu tive que medicá-lo,
tive que chamar os pais e tive que ir falar com a coordenação do curso dele. Olha, vocês estão discriminando aí, preconceituando uma pessoa que tem um problema. Então, entendeu? Nessa hora, vamos dizer assim, o termo doença, ou você encarar aquilo como doença, foi útil para ele. E ele não se importa com isso. Ele mesmo fala, não, eu tenho Asperger e tal, eu sou assim. Ele não se importa com isso, porque ele foi beneficiado por essa visão, né? Sim. Então, assim, essa coisa, não é doença, não é doença, isso é um preconceito. Também a própria pessoa tem preconceito. Eu tenho várias doenças psiquiátricas, eu falo publicamente as doenças que eu tenho, não tem preconceito nenhum, não tem problema nenhum, isso não me diminui. Não me diminui. O que diminui é caráter. Sim. Né? O que diminui, não importa se eu sou bipolar, se eu sou esquizo, autista e tal. O que me importa, o meu sexo, minha cor, minha religião, importa é o meu caráter, né? Não? Então, assim, esse negócio aí, essa luta, né? Isso é aquela história de lacração. Eu não sou doente. Tá bom, então você não é doente, não. Tá, beleza. Né? Como eu falei, tem muitas pessoas que são variações do normal. Tem pessoa hipertímica que não é bipolar, ela é só o temperamento dela é mais exaltado, outra é mais hipotímica, é mais tímida, também ela não é depressiva. E eu não tô em busca desse pessoal, de gente pro meu consultório, falar assim, se você tem uma depressãozinha, vem pra minha terapia, se você tá agitadinho, vem pra minha terapia. Arrasa pra cima. Só que essas pessoas que fazem isso, muitas vezes depois são as que vão questionar os médicos. Isso. Então, por que eles questionam os médicos? Porque pro médico, eu não quero tratar coisa pequena, coisa que não é coisa que não é doença, entendeu? Uhum. Aí fala assim, está dando um rótulo para a pessoa. Não, eu não estou dando rótulo, eu estou tratando uma pessoa que é doente, ou seja, o que é a característica da doença? A pessoa está sofrendo, ela está fazendo as pessoas que ela ama sofrer ao redor dela, porque tem doença psiquiátrica que a pessoa não sofre, mas ela faz os outros sofrerem. Tá? E os mecanismos adaptativos dela, que todos nós temos do organismo, estão desadaptativos, estão prejudicando o próprio organismo. Porque, por exemplo, você bebe água, sua água sobe, sua hidratação sobe. Beleza, mas tem gente que bebe água e não hidrata. Quer dizer, é um mecanismo desadaptativo. Sim. Então, doença é isso, são mecanismos desadaptativos. Ou que estão prejudicando o indivíduo, estão desfuncionalizando o indivíduo, ou estão prejudicando as pessoas ao redor dele. Se não é isso, se não tem isso, não é doença. Não é doença. Doença não é um conceito imutável, não. Né? Não é conceito. Você, por exemplo, no seu organismo, você tem infecção aí agora, você tem infecção. Você está infectada? Não. Você tem células aí que estão oncológicas, que estão se reproduzindo. Você tem hoje no seu organismo, você, eu, ele, nós temos células cancerosas no nosso organismo. Nós temos parasitas. Eu tenho toxoplasmose, citomegalovírus, herpes, eu tenho tudo isso no meu organismo. Eu estou doente? Não estou. Não estou doente. Eu tenho uma genética. A minha genética diz que eu vou ter esclerose múltipla, que eu vou ter esclerodermia. Eu estou doente? Não, eu não estou tendo esclerodermia. Então, o que define a doença é um conceito, não é biológico, não é subjetivo, é um conceito objetivo de disfunção. Você está sofrendo? Isso está te fazendo sofrer? Isso está te causando problema na sua vida, não deixa você trabalhar, não deixa você amar, não deixa você cuidar da sua vida, e está prejudicando as pessoas ao seu redor, o seu comportamento, né? E as suas adaptações estão desadaptativas. Isso é doença. Não é isso, eu não vou entrar em discussão se é doença ou não. Se o cara é lá um autista no Good Doctor e é um bom médico, ótimo. Tem autistas que vão ser ótimos médicos. Então, o conceito de doença, ele é relativo. Sim. Para a medicina, ele é relativo, não é absoluto. Então, a pessoa assim, eu não me acho doente, eu sou autista, mas não me acho doente. Beleza, toca a sua vida, vai em frente. Né? Entendeu? Muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço, Gustavo e Yasmin. Vocês que levantaram a minha bola, vocês que vão impedir de eu ser preso, porque qualquer coisa eu jogo pra cima de vocês e falo assim, eles que perguntaram isso, eles que falaram isso. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pelo vasto conhecimento que você trouxe aí para nós. Esclareceu muitas dúvidas, pelo menos para mim que estou aqui. Eu tenho certeza que para o Gustavo, o pessoal está acompanhando a gente aí de casa. Quero agradecer também a todos que nos acompanharam até aqui. Gustavo, quer falar mais alguma coisa? É claro, só para lembrar que está rolando a promoção da Escola ao Milhão com o professor Luizão. E no mais... Vale lembrar que a promoção é válida para quem está inscrito no canal e falar que veio daqui do programa, certo? A escola de quê? Da Escola ao Milhão com o professor Luizão.
Professor de quê? Não sei. Só economia, formação do jovem mesmo, entendeu? É via canal, via YouTube? É, via YouTube. Tem um módulo que vai estar saindo agora em janeiro. Aí já estamos divulgando aí. Tá, beleza. No mais, muito obrigada, pessoal. E acompanhe também o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus. Amém.